Eles esconderam que eu era adotado durante toda a minha vida, só me contaram a verdade no dia da morte da minha avó, e isso mudou tudo para sempre. Se inscreva no canal e deixe o gostei, isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditava que família era tudo, que o sangue que corre nas veias conectava a alma da gente de uma forma inexplicável, algo quase sagrado, inviolável. Cresci com isso enraizado em mim, porque foi assim que me ensinaram, porque foi assim que me fizeram sentir durante todos os anos da minha infância e adolescência. Meus pais sempre foram presentes, protetores, o tipo de gente que faz questão de estar em cada apresentação da escola, em cada consulta médica, em cada pequeno detalhe da vida. Minha mãe era aquele tipo de mulher que sempre sabia onde estavam minhas coisas, mesmo quando eu jurava que já tinha procurado. E meu pai era mais reservado, mas demonstrava amor com ações, como quando ficava comigo noites inteiras quando eu adoecia. A figura da minha avó, então, era como um pilar de tudo. Ela era forte, intensa, mandona até, mas tinha um coração que parecia caber o mundo. Era com ela que eu passava as férias, era ela quem me contava histórias da infância dos meus pais, ela quem me ensinou a fazer café, quem me mostrava o valor de uma palavra dita com o olhar. A casa dela tinha cheiro de bolo recém-saído do forno e de uma coisa que, hoje eu sei, se chamava pertencimento. Eu me sentia inteiro ali. Me sentia parte. Até que tudo isso foi arrancado de mim com uma frase só, dita no momento em que o chão já estava abrindo sob meus pés, no dia em que ela partiu e me deixaram saber a verdade como se fosse um detalhe qualquer, como se fosse só mais uma informação jogada entre lágrimas e lamentos. A gente achou que você tinha o direito de saber agora. Agora. Quando eu mal conseguia respirar. Agora, quando o único elo verdadeiro que eu sentia com o mundo tinha acabado de morrer. Me disseram como quem entrega um envelope lacrado: você é adotado. Só isso. Sem preparo. Sem contexto. Sem nada. Minha visão escureceu, meu estômago virou, meu corpo gelou. Era como se eu estivesse assistindo a tudo de fora. Eles esconderam isso de mim a vida inteira. Construíram uma história, me colocaram como personagem e me fizeram acreditar que era o protagonista. Mas eu era só um figurante na própria vida, alguém que foi encaixado numa narrativa que não era sua. E ali, no meio do velório, cercado por flores, orações e uma tristeza sufocante, eu descobri que nada do que eu acreditava era real. E isso mudou tudo para sempre. Eu queria esquecer que aquilo tinha acontecido, queria fechar os olhos e apagar tudo como se fosse um pesadelo mal escrito, uma alucinação causada pelo choque de perder minha avó, mas quanto mais o tempo passava, mais real aquilo se tornava. Mais as palavras ecoavam na minha cabeça como um martelo, martelando a verdade contra a parede de todas as minhas certezas, desmontando peça por peça o que eu chamava de vida. Eu não comia, eu não dormia, só ficava ali, trancado no quarto, encarando as paredes como se elas pudessem me responder alguma coisa, como se entre as rachaduras houvesse alguma explicação que fizesse sentido, porque os rostos daquelas pessoas que eu chamava de pai e mãe já não me transmitiam mais segurança, só dúvida, só traição, e cada lembrança feliz da minha infância começou a se transformar em uma lembrança suja, contaminada por mentiras. Me tornei um estranho dentro de mim mesmo, e o pior era não saber nem quem eu era, se aquele nome que eu carregava era meu, se aquela casa era minha, se aquele sangue era meu ou se tudo tinha sido apenas uma construção artificial, um teatro de anos para me manter calmo e obediente, para que eu não perguntasse demais, para que eu não soubesse o que estava por trás da cortina, e quando a cortina caiu, tudo desabou junto, até minha vontade de viver começou a sumir, porque quem sou eu sem minha história? Quem sou eu sem a verdade? Meu celular vibrava o tempo todo com mensagens de parentes, mensagens vazias, cheias de força, de estamos aqui para você, mas todas elas vinham de gente que me olhava nos olhos durante jantares de Natal e nunca disse nada, todos eles cúmplices de um silêncio que durou décadas, e que agora vinham posar de apoio, como se amor fosse suficiente para apagar o buraco aberto no meu peito, como se afeto inventado substituísse identidade real. Até minha melhor amiga me perguntou por que eu estava tão distante, e quando contei, ela chorou mais do que eu, como se tivesse perdido alguém também, porque ela me conhecia desde criança e disse que se sentia enganada também, como se tivesse vivido com uma máscara minha e agora a máscara tivesse caído.
E por mais que fosse bonito da parte dela me abraçar e dizer que continuava me amando do mesmo jeito, aquilo não curava nada, só me lembrava mais uma vez que tudo que eu achava sólido era na verdade feito de fumaça, tudo era baseado numa mentira original, e de mentira em mentira construíram meu mundo, e agora que tiraram a mentira, o que restou? Só o vazio, um silêncio ensurdecedor dentro de mim. E mesmo assim, com tudo isso, o que mais doía era a ausência da minha avó, porque se tinha alguém que podia me fazer entender isso, que podia segurar minha mão e dizer eu tô aqui, era ela, só ela. Mas ela não estava mais aqui, ela tinha partido no exato dia em que o segredo foi revelado, como se o universo tivesse decidido me destruir inteiro de uma vez só, num golpe só. E não sei se foi coincidência ou ironia cruel, mas pareceu castigo. Pareceu um tipo de justiça perversa, porque no fundo eu sentia que talvez ela nunca teria deixado essa verdade vir à tona se estivesse viva, talvez fosse ela quem segurava todos os fios dessa mentira com a força das próprias mãos, e no momento em que ela partiu, tudo desmoronou porque ninguém mais tinha coragem de segurar aquilo, ninguém mais tinha estrutura para esconder, então me entregaram o segredo como se estivessem se livrando de um peso, jogaram para mim como quem joga um saco de pedras nas costas de alguém afundando. E esperavam o quê? Que eu agradecesse. Que eu dissesse obrigado por me contar, mesmo que tarde. Não, o que eu senti era raiva, um rancor que crescia a cada minuto, uma necessidade quase física de gritar, de quebrar tudo, de arrancar da parede cada foto que mostrava uma infância feliz e jogar no lixo, porque tudo ali era uma farsa. Cada sorriso congelado era uma mentira impressa em papel fotográfico, e eu comecei a fazer isso, tirei tudo da parede, todas as fotos, os porta-retratos, os álbuns, tudo que contava uma história que agora parecia uma ficção barata, e minha mãe chorou ao ver. Isso, tentou me impedir, mas eu gritei com ela como nunca tinha gritado na vida, gritei que ela não era minha mãe, que ela não tinha o direito de me chamar de filho depois de esconder isso por tanto tempo, que ela destruiu minha confiança, e ela caiu de joelhos no corredor, pedindo desculpas, dizendo que fez o que achava melhor, dizendo que era muito difícil contar aquilo, que me amava, que sempre me amou como um filho, e que sangue não mudava isso, mas ela não entendia, ninguém ali entendia. Porque não se tratava só de amor, se tratava de verdade, de identidade, de poder olhar no espelho e saber quem você é. E naquele momento eu não sabia mais, não sabia quem eram meus pais biológicos, de onde eu vim, por que fui adotado, se fui rejeitado, abandonado, vendido, doado, esquecido. Ninguém me dizia nada, só sabiam repetir que eu era muito pequeno, que me pegaram com poucos meses, que sempre me quiseram muito, mas essas palavras eram só maquiagem, não escondiam as cicatrizes que estavam começando a abrir por dentro, e uma parte de mim queria descobrir tudo, queria sair procurando nomes, rostos, documentos, histórias, mas outra parte de mim estava paralisada, como se qualquer movimento fosse perigoso demais, como se qualquer passo me afastasse ainda mais daquilo que eu já não conseguia mais alcançar, que era a segurança de me sentir pertencente a alguém, a algum lugar. E enquanto isso a vida fora do quarto continuava, os vizinhos vinham prestar condolências pela morte da minha avó, traziam bolos, flores, palavras de conforto, e eu só queria gritar com todos, dizer que não era só luto, que era desespero, que minha vida inteira tinha desmoronado, mas eu engolia, sorria de canto, dizia que estava lidando como dava, e voltava a me trancar no quarto, onde a realidade era insuportável demais para encarar com calma. E foi nesse buraco que eu fiquei mergulhado por semanas, comendo pouco, dormindo mal, revivendo cada memória como se pudesse encontrar alguma pista escondida. Mas tudo o que eu encontrava eram dúvidas, e cada vez que minha mãe batia na porta pedindo para conversar, eu recusava, eu não queria mais ouvir desculpas, eu queria justiça, queria verdade, queria respostas que ninguém ali parecia pronto para dar. Então comecei a pensar em sair, ir embora, largar tudo, sumir, talvez encontrar meus pais biológicos, talvez nunca encontrá-los, mas pelo menos tentar recuperar minha identidade em algum canto do mundo, longe dali, porque aquela casa que um dia foi meu lar agora era uma prisão feita de silêncio, culpa e mentiras. Eu lembro da primeira vez que fui até o porão de casa depois de tudo, como se estivesse buscando vestígios de mim mesmo entre caixas empoeiradas, álbuns antigos e lembranças que talvez pudessem me entregar alguma pista sobre quem eu realmente era. Porque mesmo com toda a dor de ter sido enganado, a curiosidade começou a crescer em mim como uma necessidade urgente,
como se eu precisasse saber se alguma parte da minha origem ainda podia ser resgatada, e lá embaixo eu encontrei caixas que nunca tinham sido abertas, caixas que ninguém mencionava, cobertas com panos e empurradas para o fundo, como se estivessem escondidas de propósito. E quando comecei a abrir uma por uma, as mãos tremiam, o coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. E entre papéis velhos, pastas com contas antigas e objetos que pareciam não significar nada, eu encontrei uma pequena pasta preta com meu nome escrito em uma etiqueta amarelada. Meu nome, aquele mesmo nome que eu já não sabia se era meu de verdade. E quando abri a pasta, vi papéis de cartório, declarações, assinaturas que não reconhecia, e ali estava escrito que eu tinha sido adotado legalmente aos 3 meses de idade, em outro estado, um lugar que eu nunca tinha pisado na vida. E o nome da mulher que assinava como mãe biológica me soou completamente estranho, sem qualquer resquício de afeto ou lembrança, como se fosse uma personagem de um livro que eu nunca li, e junto da papelada havia uma foto dobrada, uma imagem de uma mulher jovem, com o cabelo desgrenhado e os olhos fundos, segurando um bebê embrulhado em cobertores velhos, e na parte de trás da foto estava escrito com letra tremida: "Perdoa a mamãe um dia". Só isso, só essa frase. E aquilo foi como levar um soco no estômago. Porque eu não sabia se sentia raiva, pena, amor ou revolta. Eu não sabia se queria procurar aquela mulher ou se queria esquecer que ela existia, mas a presença daquela imagem, daquela frase, daquele rosto que talvez fosse o meu primeiro lar, me perseguiu durante dias, como um fantasma, como uma pergunta que não tinha resposta. E quando finalmente tomei coragem de confrontar meus pais, ou melhor, aquelas pessoas que me criaram, fui até a sala e sentei no sofá, em silêncio, e só disse: "Quero saber tudo", sem me poupar, sem omitir nada. E eles se entreolharam com medo no olhar que me deu raiva, como se ainda estivessem pensando se deviam me contar a verdade ou me proteger de novo. E foi meu pai quem começou, com a voz baixa, dizendo que eu tinha sido deixado num hospital público do interior, com um bilhete preso na manta e nenhum documento, e que foi minha avó quem ficou sabendo, por uma enfermeira amiga, e que foi ela quem lutou na justiça para conseguir a guarda, que foi ela quem me trouxe para casa, que foi ela quem insistiu para que eu fosse criado como filho deles e não como neto, porque ela dizia que eu merecia uma vida normal, uma vida com uma família de verdade, e que ninguém precisava saber que eu era adotado, porque isso só ia complicar minha vida, que eu podia crescer acreditando que era filho de sangue, e que isso ia me proteger de preconceito, de sofrimento, de abandono emocional, que era melhor assim, e eles aceitaram porque já tinham tentado ter filhos antes e não conseguiram. Porque já tinham perdido 2 bebês e estavam destruídos, e eu fui como um presente, um milagre, uma chance de recomeçar, mas eles não perceberam que estavam me condenando a viver uma mentira, e quando terminaram de falar, eu fiquei ali, sem saber se chorava, se gritava, se agradecia ou se saía correndo. Porque pela primeira vez eu soube que minha avó não era só minha avó, ela era a raiz de tudo, a responsável por eu estar ali, por eu ter sido acolhido, mas também a responsável por esconder minha história. E isso criou em mim uma sensação de amor e ódio tão profunda que me doía até respirar. Eu comecei a lembrar de cada gesto dela, de cada frase, de cada olhar, tentando encontrar sinais de que ela queria me contar. E talvez ela quisesse, talvez em algum momento ela tenha ensaiado isso, talvez aquela carta que ela deixou no armário do quarto dela, que eu só fui encontrar depois, fosse uma forma de me dizer o que não teve coragem de dizer em vida. E quando encontrei a carta, o envelope com meu nome escrito à mão, o papel amarelado, tremido, com marcas de lágrimas secas, eu soube que aquela era a última ponte que ela deixou para mim, e abri com as mãos suando, o coração disparado, e o que li me desmontou completamente, porque ali ela dizia que sempre me amou mais do que qualquer outra coisa na vida, que me considerava um presente de Deus, e que esconder a verdade foi a decisão mais difícil que ela já tomou, mas que fez por medo, medo de que eu me sentisse rejeitado, medo de que eu quisesse ir embora, medo de me perder, que o mundo podia ser cruel com crianças que sabiam cedo demais que foram abandonadas, e ela não queria isso para mim, e pediu perdão, disse que eu tinha o direito de saber, que se ela tivesse vivido mais, teria contado com calma, com amor, olhando nos meus olhos, mas que a vida foi mais rápida do que ela, e terminou dizendo que esperava que um dia eu entendesse, que um dia eu a perdoasse, e que a verdade não apagava o amor, que nunca apagaria. E eu chorei, chorei como nunca tinha chorado, chorei até faltar ar, até o chão parecer girar,
porque mesmo na morte ela conseguiu me tocar mais do que qualquer pessoa viva ao meu redor, e percebi que o que eu sentia por ela não ia mudar, que talvez eu nunca mais visse o mundo da mesma forma, mas que o amor dela por mim era real, mesmo construído sobre uma mentira, era real, era visceral, era tudo o que me restava para não enlouquecer. Foi naquele momento, com a carta ainda tremendo nas minhas mãos, que eu senti algo mudando dentro de mim, como se a dor tivesse cavado tão fundo que agora começava a encontrar outra coisa além do vazio, uma espécie de lucidez amarga, um tipo de clareza que só vem depois do choque, depois da destruição, depois que não sobra mais nada para ser quebrado, porque ali, naquele chão frio do quarto dela, com as palavras dela me atravessando como lâminas e ao mesmo tempo me abraçando como só ela sabia fazer, eu entendi que o que me machucava mais do que ter sido adotado, mais do que ter sido enganado, era o fato de ter perdido a única pessoa que talvez pudesse me contar tudo com verdade nos olhos, com amor de verdade na voz, porque com ela eu teria acreditado, teria escutado, teria sofrido, claro, mas teria encontrado colo, direção, teria sentido que apesar da dor eu ainda tinha um lar, mas agora tudo o que me restava eram ecos, palavras presas em papel, lembranças que não podiam mais me responder, e aquilo me deixou em pedaços, porque até o perdão que ela me pedia vinha com o peso de um adeus que eu não escolhi dar, que eu não estava pronto para aceitar, e mesmo assim, depois de reler aquela carta dezenas de vezes, eu soube o que tinha que fazer, soube que não adiantava mais fugir, que não adiantava me trancar, me isolar, ignorar quem eu era, porque a verdade já estava dentro de mim agora, me queimando por dentro como uma verdade radioativa, e eu precisava saber mais, precisava entender de onde eu vim, quem me gerou, quem me entregou, quem me largou ou me amou o suficiente para deixar ir, e com o nome da mulher da certidão em mãos, comecei uma busca que foi como abrir outra ferida, porque cada tentativa de encontrar algo sobre ela vinha com um novo soco na alma. Eram registros antigos, nomes repetidos, endereços que não existiam mais, pessoas que me olhavam com pena quando eu ligava perguntando se conheciam alguém com aquele nome. E depois de semanas de buscas frustradas, finalmente encontrei uma mulher que disse conhecer minha mãe biológica, disse que ela morava numa cidadezinha a quase 500 quilômetros dali, que vivia sozinha, reclusa, e que falava muito pouco sobre o passado, mas que às vezes chorava olhando uma caixinha de lembranças que guardava com muito cuidado. E quando ouvi isso, meu corpo inteiro tremeu, porque eu soube na hora que aquela caixinha tinha a ver comigo, e decidi ir até lá, sem contar para ninguém. Peguei um ônibus de madrugada, com o coração na boca e uma mala pequena, mais para me proteger da sensação de estar indo longe demais do que por necessidade real, porque o que eu carregava de verdade eram perguntas, medo e um desejo tão grande de entender que parecia engolir meu peito inteiro. E quando cheguei na cidade, tudo parecia em câmera lenta, como se o ar fosse mais pesado, como se o tempo corresse diferente ali, e quando bati na porta da casa simples indicada pela mulher, uma senhora de rosto cansado e olhos assustados abriu a porta, e antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ela levou a mão à boca e começou a chorar. E naquele instante eu soube que era ela, não precisava de mais nada, nem teste de DNA, nem confirmação, era o olhar, era o reconhecimento silencioso que só acontece quando dois pedaços da mesma história se encaram depois de uma vida inteira. E ela me fez entrar, tremendo, chorando, pedindo desculpas com a voz fraca, como se cada palavra fosse um peso que ela estava tentando tirar das costas depois de anos, e eu sentei ali, numa cadeira de madeira, e esperei que ela falasse, que me contasse, que me entregasse o que ainda restava do passado. E ela começou dizendo que era só uma menina quando engravidou, que foi expulsa de casa, rejeitada pela família, abandonada pelo pai do bebê, e que pensou em tudo, em tirar a própria vida, em deixar o bebê na porta de alguém, mas que quando me teve nos braços não conseguiu, e que tentou me criar por alguns meses, mas que não tinha condições, morava num quartinho, passava fome, e que um dia desmaiou com fome enquanto me amamentava, e foi levada para o hospital por vizinhos, e lá uma enfermeira disse que podia ajudar, que conhecia uma família que podia me dar tudo o que ela não podia, e que ela chorou por dias antes de assinar qualquer papel, que só aceitou porque disseram que eu teria uma vida digna, com amor, e que ela só pediu para não me separarem de vez, que queria saber se eu estava bem, e que deixaram ela ver uma foto minha todo ano, uma só, como um aceno distante, como um consolo amargo, e que depois de alguns anos nem isso mais foi permitido, e que ela passou a guardar as lembranças num lugar secreto,
como uma forma de manter viva a esperança de que um dia eu fosse procurá-la, mas que no fundo não acreditava que isso aconteceria. E agora ali estávamos nós, dois estranhos unidos por uma ausência compartilhada. E quando ela pegou a caixinha, eu vi minha primeira roupinha, vi uma chupeta amarelada, vi mais fotos que eu nunca tinha visto, e vi uma carta que ela escreveu e nunca enviou, dizendo que me amava, que rezava por mim, que me perdoasse por ter ido embora. E naquele momento eu chorei como um bebê, porque toda aquela dor, toda aquela raiva, todo aquele buraco começou a mudar de forma, começou a virar compreensão, e mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem justificar a mentira dos meus pais adotivos, eu entendi que talvez, só talvez, nem todo abandono é por maldade, que às vezes o mundo é cruel demais com mulheres sozinhas, que às vezes o amor se expressa em forma de renúncia, e ali, com ela me abraçando como quem tenta recuperar 20 anos em segundos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes, eu senti pertencimento e desamparo ao mesmo tempo, eu senti que talvez eu tivesse duas mães, e nenhuma ao mesmo tempo, e esse sentimento me devastou, mas também me libertou, porque pela primeira vez eu soube de onde eu vim, e pela primeira vez, eu tive a chance de escolher o que fazer. Com isso, fiquei naquela cidade por 3 dias, dormindo num colchão no chão do pequeno quarto dela, ouvindo histórias que eu não sabia se queria ouvir, mas que precisava ouvir mesmo assim, porque cada detalhe era como um fragmento do quebra-cabeça que tinham me roubado a vida inteira. E mesmo que fosse doloroso, mesmo que cada revelação abrisse mais um corte dentro de mim, eu não conseguia parar de escutar, porque era ali que eu estava me reconstruindo, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, e cada vez que ela me contava de uma noite em claro com medo de que eu chorasse e os vizinhos ouvissem, de cada vez que pediu esmola com vergonha só para comprar uma fralda, de cada vez que pensou em bater na porta da casa dos meus pais adotivos e gritar que era minha mãe, mas desistia por medo de me machucar, eu via nos olhos dela um amor que não tem nome, um amor que ficou calado por mais de 20 anos e que agora escorria pelos olhos, pela pele, pelo cheiro do café fraco que ela fazia de manhã, e mesmo assim, apesar de tudo, eu não conseguia chamá-la de mãe, pelo menos não ainda, porque essa palavra ainda estava presa entre a mágoa e a confusão, ainda estava contaminada por anos de ausência, por perguntas que ninguém respondeu quando deviam, e ela entendia isso. Ela não cobrava, não forçava, só dizia que estava feliz por me ver, que não esperava nada de mim, só queria saber se eu estava bem, se eu fui feliz. E essa pergunta era um tiro, porque como eu ia responder? Como eu ia resumir em uma frase toda a complexidade de ter crescido amado, mas enganado, protegido, mas manipulado, cuidado, mas escondido da minha própria origem? Eu não sabia se fui feliz ou se só achava que era, e agora, depois de tudo, já não dava mais para voltar atrás e sentir aquilo com inocência de novo, então eu respondia com silêncios longos, com olhares perdidos pela janela, com lágrimas que vinham sem eu perceber, e ela respeitava, ela só segurava minha mão, como se aquele gesto simples pudesse preencher o tempo roubado. E quando chegou a hora de ir embora, quando peguei minha mochila e me levantei para voltar para casa, ela me deu uma caixinha pequena, com todos os objetos que ela guardou de mim, e disse: leva com você, porque agora você tem direito a tudo que é seu. E aquilo me desmontou por dentro, porque pela primeira vez eu senti que alguém estava me devolvendo o que me foi tirado, não apenas coisas, mas memórias, presença, identidade. E voltei para casa com a alma em carne viva, com a cabeça girando, com vontade de sumir e ficar ao mesmo tempo. E quando cheguei, encontrei meus pais adotivos sentados na sala, com os olhos marejados, como se tivessem passado os mesmos dias chorando por mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu sentei ali com eles, olhei nos olhos deles, e disse que eu fui até ela, e eles não perguntaram como, nem por quê, só perguntaram se eu estava bem, e eu disse que estava tentando, e minha mãe começou a chorar, disse que tinha medo desse dia desde o primeiro momento em que me segurou nos braços, que sabia que um dia eu ia querer saber, que um dia eu ia ir embora, e eu disse que eu não tinha ido embora, eu tinha ido atrás de mim mesmo, e que ainda estava tentando entender tudo, que ainda doía muito, mas que eu não podia mais viver preso numa mentira, e que se a gente quisesse continuar sendo uma família, tinha que ser com a verdade entre nós. E meu pai só assentiu com a cabeça, com os olhos vermelhos, e disse: a gente errou, mas nunca deixou de amar você. E pela primeira vez aquelas palavras fizeram algum sentido, mesmo que ainda doessem, mesmo que ainda ardessem na pele.
Naquele mesmo dia, fui até o quarto da minha avó, aquele quarto que ninguém mais entrava desde que ela morreu, e sentei na beirada da cama, com a carta dela nas mãos, e comecei a falar em voz alta, como se ela ainda estivesse ali, como se pudesse me ouvir, e contei tudo, cada passo, cada dor, cada descoberta. E quando terminei, deixei a caixinha da minha mãe biológica em cima da cômoda, junto com uma foto minha atual, como uma forma de unir as duas histórias, como uma forma de reconhecer que, por mais confuso que fosse, as duas versões de mim faziam parte da mesma pessoa agora, e naquela noite eu dormi ali, naquele quarto que tinha cheiro dela, com o coração ainda em pedaços, mas com a sensação estranha de que talvez, só talvez, eu estivesse começando a me encontrar, mesmo que ainda faltassem peças, mesmo que ainda existissem perguntas sem resposta, e nos dias seguintes comecei a escrever tudo isso, como se colocar no papel me ajudasse a organizar as emoções, como se dar forma às palavras me permitisse entender a bagunça interna que ainda me consumia, e quanto mais eu escrevia, mais eu percebia que essa história não era só minha, que existiam milhares de pessoas que talvez tivessem crescido assim, entre mentiras bem intencionadas e silêncios que machucam, entre abandonos que nascem do desespero e amores que sobrevivem mesmo sem presença, e percebi que talvez contar essa história fosse meu jeito de curar, de gritar, de não deixar que isso tudo se perdesse no tempo, e foi aí que decidi que um dia eu ia publicar tudo isso, ou talvez transformar em algo maior, porque minha dor precisava ter voz, e minha verdade merecia existir, porque mesmo tendo sido arrancado do meu passado, agora eu era o único dono da minha narrativa, e isso ninguém mais podia tirar de mim. A parte mais difícil depois de descobrir tudo não foi enfrentar a verdade, nem mesmo encarar as mentiras. O mais difícil foi me olhar no espelho e tentar me reconhecer, me aceitar, entender que eu era a soma de todas aquelas histórias quebradas, de todas aquelas mães em silêncio, daqueles pais que erraram tentando acertar, de uma avó que amou tanto que preferiu mentir a me deixar viver o peso do abandono. E durante meses essa identidade em frangalhos foi tudo que eu tinha, porque enquanto o mundo seguia, com seus ritmos normais, com as mesmas ruas, as mesmas rotinas, as mesmas pessoas me tratando igual como se nada tivesse mudado, dentro de mim tudo estava em ruínas. Como se minha alma tivesse sofrido um terremoto e eu fosse o único que percebia o quanto as estruturas estavam rachadas, e mesmo com o tempo passando, ainda tinha dias em que eu acordava com vontade de desaparecer, de fugir para longe, de recomeçar em outro nome, outra cidade, outra vida, porque ainda havia uma voz dentro de mim que repetia que eu era fruto do abandono, que eu não fui suficiente para ser mantido, e mesmo com todas as explicações, com todas as cartas, com todos os abraços atrasados, essa voz era difícil de calar, era como um eco antigo que não queria morrer, mas aos poucos, com terapia, com conversa, com escrita, com silêncio também, comecei a entender que eu não era só o abandono, que eu não era só a mentira, que eu não era só uma vítima de uma história mal contada, eu era também alguém que sobreviveu, que se reconstruiu, que buscou as próprias raízes com coragem mesmo tremendo por dentro, e que amou mesmo depois da decepção, que escolheu continuar mesmo quando a dor era demais, e isso, por mais estranho que pareça, começou a me dar orgulho, começou a me dar força, e comecei a perceber que minha história, por mais triste, por mais dilacerante que fosse, também era uma história de amor, mesmo que torto, mesmo que falho, mesmo que construído sobre fundações instáveis, e foi com esse olhar que eu comecei a me reconectar com meus pais adotivos. Começamos a fazer pequenas coisas juntos, um jantar, uma conversa sobre o passado, uma lembrança boa que eu deixava entrar sem medo, e nesses momentos eu via neles não os mentirosos que eu enxerguei no início, mas dois seres humanos quebrados, tentando amar do jeito que sabiam. E ainda que eu nunca mais confiasse da mesma forma, ainda que uma parte de mim continuasse ferida, eu entendi que eu podia perdoar, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eu precisava deixar de carregar, porque guardar rancor só me fazia sangrar por dentro. E já tinha sangue demais nessa história, então fui soltando aos poucos, fui respirando, fui aceitando que meu caminho era feito de dualidade, de pais e mães em duplicidade, de amores e silêncios se sobrepondo, e fui aprendendo a olhar para o passado como algo que me construiu, mas que não me define por completo. E nesse processo também voltei a visitar minha mãe biológica, que passou a me mandar mensagens curtas no início, com medo de invadir, de sufocar, e eu respondia com frases secas, porque ainda doía, ainda era estranho, mas aos poucos fomos achando um ritmo,
um jeito de ser mãe e filho depois de tanto tempo, sem obrigação, sem cobrança, só com presença. E um dia ela me contou que guardava todos os anos o dia do meu aniversário como um ritual silencioso, que fazia um bolo mesmo sozinha e deixava uma vela acesa, só para sentir que em algum lugar do mundo eu ainda existia. E essa imagem dela cantando parabéns sozinha para mim me destruiu por dentro, porque eu percebi que o amor dela nunca foi ausente, só foi distante, porque a vida a empurrou para longe, e comecei a aceitar que amor nem sempre vem da forma certa, às vezes ele vem em pedaços, em gestos estranhos, em decisões que parecem erradas, mas que carregam intenção, e isso não apaga a dor, mas muda a forma como ela pesa, e depois disso comecei a permitir que ela fizesse parte de pequenos momentos meus, uma ligação de vez em quando, uma foto que eu mandava do meu dia, um vídeo antigo que ela pediu para assistir, e assim fomos construindo algo, ainda frágil, ainda com cicatrizes, mas real. E o mais incrível foi que isso não apagou o espaço dos meus pais adotivos, pelo contrário, me fez entender que eu era uma ponte entre dois mundos, entre dois amores, e que eu não precisava mais escolher, não precisava mais dividir meu coração em partes inimigas, e quando entendi isso, pela primeira vez me senti inteiro. Pela primeira vez senti que eu podia caber em mim mesmo sem precisar me adaptar a uma narrativa inventada. E nesse dia, sentei de novo diante do espelho, o mesmo em que me olhei no dia em que soube da verdade, e vi outra pessoa, mais cansada, mais marcada, mas infinitamente mais verdadeira, e eu me encarei, e pela primeira vez consegui dizer em voz alta: eu sou eu, com todas as verdades, com todas as dores, com todas as origens, e isso é suficiente. E nesse momento senti minha avó ali, comigo, como se sorrisse em silêncio, como se dissesse: é disso que eu tinha medo, mas é isso que você precisava. E percebi que ela, mesmo sem saber, me guiou até esse ponto, que o amor dela foi o fio que me manteve em pé quando tudo caiu. E hoje, quando olho para trás, ainda dói, ainda machuca, mas já não me prende, já não me define. E se eu puder deixar alguma coisa para quem está ouvindo minha história, é isso. A verdade pode doer, mas ela liberta. E mesmo que ela venha tarde, mesmo que venha quebrando tudo, ela é sempre melhor do que viver numa prisão confortável, porque só a verdade te permite ser inteiro, ser dono da própria história, ser você de verdade. E se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse.